Voltamos novamente para fazer o último exercício. Esse ali vai ser rapidinho, tá? Eu fiz o mais difícil no começo, mas esse daqui vai ser tranquilo. Então, vamos lá para o exercício I, que diz assim: 0,333 é uma dízima periódica. Dízima, o que quer dizer dízima? É uma fração, onde eu vou ter um número, que é o numerador, que vai ser dividido pelo seu denominador, e a resposta disso vai dar um número que é infinito. Então, quando eu tenho uma fração dividindo aí que forma números infinitos, nós dizemos que é uma dízima. Ela pode ser periódica ou não. Periódica quando ela tem uma certa regularidade de repetição. Exemplo, 0,333 sempre está repetindo um período, ou seja, um número, que é 333 todas as vezes. Se eu tivesse, exemplo, 0,27 várias vezes, 27, esse seria uma dízima periódica, porque ela tem uma sequência, obedece essa sequência que é sempre repetir o 27, e ele é de dois períodos, ou seja, existem dois números que estão se repetindo constantemente. Uma dízima não periódica seria aquela divisão de fração, onde dá um número infinito, mas ele não segue nenhum padrão, ele vai alterando o tempo todo, então é uma dízima não periódica. Nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com dízima periódica, e a primeira ideia é, quando eu tiver uma dízima periódica numa expressão, a ideia é você transformar ela em fração, trabalhar com a forma de fração é mais fácil. Então, olha como é que eu faço isso. Eu vou te mostrar nesse daqui, para a gente voltar lá, tá? Então, se eu tiver 0,3333 aí vai, a regra aqui, eu vou te explicar a regra, depois eu provo ela por quê, tá? A regra diz que a gente vai identificar o período da dízima, ou seja, ela tem um período, ou seja, um número que se repete toda vez. Nós vamos pegar esse número e vai colocar aqui na frente, e sempre o denominador vai ser 9, ou um 9 só, ou dois 9 embaixo, três 9. Como aqui é um período, se ele é um período, uma repetição apenas, a gente vai colocar só uma vez o 9. Se fosse 0,3737 toda a vida, seriam dois períodos. Dois números aqui. Se é dois períodos, eu vou repetir o 37, que é o que está se repetindo. E agora, como eu tenho dois períodos, eu coloco dois 9. E aí vai, se fosse 251, repetindo várias vezes aqui, eu ia pegar 251 sobre 999. Então, a ideia é sempre essa. Eu vou provar o primeiro, que é o que cabe o exercício, para você entender por quê, tá? E só uma observação antes de provar, e se fosse assim, ó, 1,25, 25 teve aluno que perguntou, mas sempre é zero no começo, né? Se fosse um vírgula alguma coisa, você ia fazer assim, ó, como ele tem um número antes da vírgula, o número que ele tiver antes da vírgula poderia ser qualquer número, mas estou colocando como um. Opa! O que ele tiver antes da vírgula você repete e vai somar agora com esse 0,25, fazer o mesmo processo que a gente fez embaixo. Ele é de dois períodos, então repete 25 e coloca 99. E aí, como é que a gente faz essa operação? A gente multiplica, né? Se eu fizer o mínimo comum entre 9 e 1 dá 99 e 1 dá 99. Então, ficaria 99, 99 vezes 1, 99, mais 25 daria 124 sobre 99, tá? Então, isso aqui é só uma ideia, se viesse um número diferente aqui, sem ser zero, tá? A gente faria uma soma. Mas voltando ali e tentando ir para a sequência, isso aqui se torna desse jeito, porque quando a gente faz dízima periódica, a gente sempre chama a dízima de uma variável. E nós tentamos efetuar um sisteminha, uma continha entre elas, que no caso vai ser uma conta de subtração, para fazer com que essa vírgula aqui pegue o período. Como o período é 3, eu tenho que multiplicar por 10, porque se eu multiplicar por 10, ele anda uma casa. Então, aqui ficaria, se eu multiplico esse x por 10, aqui também tem que ser multiplicado por 10. Então, ele ficaria assim, ó. Se eu multiplico por 10, o 3 vai para frente e os outros vão repetindo. Tá vendo? E aí, quando eu faço a continha entre esses dois de subtrair, esse cancela com esse, 3 não tira nada de 0, continua com 3. E aqui tem 1, 10 tirando o 1 ali, daria 9. A gente sempre pega ele positivo, por mais que ali embaixo eu coloquei o sinal negativo, mas lembra que como se tivesse o sinal negativo aqui, tá?
E aí, se eu passar dividindo, ficaria 3 sobre 9. Ainda se eu quiser dividir para simplificar, eu posso dividir por 3, que daria 1 sobre 3. Então, é por isso que sai esse resultado aqui. Para não ficar sempre fazendo esse passo maçante, a gente já decora da forma que eu mostrei anteriormente. Repete o 3. Quando é um período, coloca 9. Se é 2 períodos, 99. Se é 3 períodos, 999 e aí vai, tá? Então, vamos voltar lá. A gente viu que deu 1 sobre 3. Então, aqui fica assim, ó. Isso aqui deu 1 sobre 3, na forma mais fatorada, né? Vezes, porque esse ponto aqui é vezes. Deixa eu colocar o vezes aqui embaixo. Ah, tá bom. Vou colocar vezes aqui. E agora eu tenho essa parte da minha raiz. Onde começar? Lembra? Começa sempre dentro da raiz e resolve de dentro para fora. O último número ali é 9, né? Raiz quadrada de 9. Que número que multiplicar 2 vezes dá 9? 3. Aí o 3 saiu e multiplicou com o outro que está de cá. 3 vezes 3, 9, né? E raiz de 9, que número que ficou assim mais ou menos? Então, deixa eu só organizar, porque senão aqui ficou raiz de 9 elevado a 3 e aqui 3 sobre 1 sobre 2. Então, eu multipliquei, dividi aqui, estou nessa parte aqui, tá? Raiz de 9, 3. 3 vezes 3, 9. Chegamos aqui. Então, agora, deixa eu mudar de cor para poder visualizar o que nós fizemos. Então, agora nós vamos resolver a partir daí, tá? Eu sei que raiz de 9, isso aqui é quadrada, que número multiplicar 2 vezes que dá 9? 3. Então, isso aqui vai sumir e vai ficar 3. Existe uma propriedade da raiz que diz que eu posso cancelar esse 3 com esse índice aqui, ó. Então, só sobra o 3 lá em cima. Então, ficou 1 sobre 3 vezes 3 sobre 3 elevado a 1 sobre 2. Esses dois multiplicam, eu já posso cancelar esses dois, vai sobrar só 1 lá em cima. 3, 1 sobre 2. 1 sobre 2 pode voltar a ser raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre raiz de quem está de perto vai para longe, quem está longe vai para perto, né? Mas eu não posso deixar raiz no denominador. Não sei se vocês lembram a propriedade que não faça isso. Aí, como é que eu posso operar isso aqui? Para finalizar a continha, deixa eu colocar aqui. Eu tenho isso aqui, né? 1 raiz de 3. Eu racionalizo, que é multiplicar a raiz embaixo e a mesma raiz em cima. 3 vezes 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de mesmo índice, é só a gente multiplicar e conservar o índice e multiplicar lá dentro. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. Então, a resposta ficou raiz de 3 sobre 3, né? Deixa eu só verificar se eu passei todos os passos aqui. Então, só verificando aqui para ver o que aconteceu, né? Nós fizemos raiz de 9, que deu 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Não temos um outro número ali, então tá correto. E aí, eu tirei a raiz, multiplicando aqui em cima e fatorando, chegamos nisso aqui, tá bom? Então, a resposta final é raiz de 3 sobre 3. Sei que é complexo, mas vai treinando, tá? Esses são conceitos desde da oitava ou nona série que fortalece bastante essa parte. Tenta verificar as propriedades, tá bom? Esses exercícios foram bem ricos, deu para revisar todo o conteúdo. Um grande abraço, tudo de bom.